Olá, meus queridos, vamos para mais um vídeo, abordando o tema dificuldades de aprendizagem na escola. Lembrando que a dificuldade ela não só pode acometer as crianças na escola, como também pode ocorrer em outros ambientes, né? E por isso a importância das intervenções feitas pelo profissional psicopedagogo e todos os outros profissionais que trabalham aí é, em comum acordo com o psicopedagogo e dentre outros, tá bom? É, Vamos hoje, nesta aula, abordar um pouco mais a respeito dos distúrbios e transtornos e quais os mais comuns, tá certo? Eu espero que fique muito bem claro, porque é importante que conheçamos a diferença, né? Que fique é, muito bem informatizado para vocês a questão da diferença entre os distúrbios, transtornos e as dificuldades. Dificuldade, gente, nós seres humanos sempre vamos ter em alguma situação, em algum momento. É algo que é comum a nós seres humanos. Às vezes a gente não vai conseguir realizar o que a gente gostaria de realizar. Mas quando se trata de aprendizagem, quando se trata do conteúdo didático que nos é passado nas escolas, das aprendizagens que é necessário é, obtermos, né, para a nossa vida toda, guardando aí na nossa memória de longo prazo, é importante, né, gente, que a gente conheça, entenda as razões pelas quais muitos têm facilidade em aprender e outros não têm tanta facilidade. Então é importante conhecer, é importante ajudar, é importante saber, orientar, né? Enfim, vamos entender um pouco mais aí sobre os distúrbios de aprendizagem. Depois a gente vai falar sobre os principais transtornos. E em seguida a gente vai também informar aí quais os sinais, quais os sintomas e, enfim, diversos assuntos dentro da temática, tá bom? Vamos lá? Vamos ver aqui os distúrbios. Gente, estou compartilhando aqui com vocês essa, essa página aqui na internet, desse site, esse site aqui, da Neurosaber, Instituto Neurosaber. Gente, sou apaixonada pelos trabalhos do Dr. Clay Brits e da esposa dele, Luciana, psicopedagoga Luciana. Eu sempre estou lendo um artigo deles, sempre vejo um vídeo deles no YouTube. Eu gosto demais. Eles também oferecem alguns cursos, viu? Se vocês depois quiserem se aprofundar mais e mais aí sobre essas questões de distúrbios, transtornos, dificuldade, eu aconselho vocês fazerem um desses cursos, assim também como eu pretendo, né? Mais na frente fazer um curso com eles, com certeza aí vai agregar mais e mais conhecimento para nós, tá? Vou estar compartilhando com vocês esse artigo aí falando sobre os principais distúrbios de aprendizagem. Vamos lá. O começo da vida escolar é um período de desafio para a criança, pois além de iniciar uma rotina que vise ao seu desenvolvimento pedagógico, né, comum para todas as crianças, ela também precisa passar por uma fase de adaptação com os coleguinhas, com os educadores e também com exercícios que auxiliarão dali em diante como estudante, né? Normal, comum a todas as crianças que isso venha a ocorrer no ambiente escolar. O aprendizado de um aluno não deve ser visto como algo pronto e genérico, pois cada criança tem o seu tempo de aprendizado. Que fique bem claro que cada criança tem seu tempo de aprendizado. Nenhum ser humano aprende igual ao outro, certo? Isso precisa estar bem claro para nós profissionais da educação, para os professores, né, para os pais. Cada um tem o seu tempo. É importante entender isso aí. Uns aprendem rapidamente, outros demoram um pouco mais. No entanto, pode haver casos
de uma criança que leva muito mais tempo para aprender determinadas coisas, e aí que começa as, as suspeitas, né? É importante lembrar sempre que existe uma diferença muito grande entre distúrbios de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Trataremos aqui sobre o primeiro item, que se refere aos indivíduos. Você já ouviu falar em descalculia, disgrafia, hiperatividade e déficit de atenção? Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar. Nos últimos anos, a sociedade tem debatido mais a respeito destes quadros, junto de especialistas, mas é comum que ainda haja dúvida acerca dos distúrbios. Para se ter uma noção, estima-se que o número de alunos infantis que apresentam distúrbios de aprendizagem passem dos 40%. Olha a estatística. Gente, é uma estimativa, certo? Possa ser que tenha mais, possa ser que tenha menos. Então, é uma estimativa aí. Estima-se que 40% dos alunos infantis, das crianças, apresentem algum distúrbio de aprendizado. Lembra do que é distúrbio de aprendizado? Espero que tenha ficado bem claro na aula anterior. O caso, então, requer muita atenção dos pais responsáveis e profissionais que lidam com a criança. A melhor maneira de oferecer a ela um tratamento eficaz e que melhore consideravelmente a situação do aluno é através da informação. Tá vendo? Quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento, melhor. Veja, portanto, uma descrição dos principais distúrbios de aprendizagem. Agora vamos estar abordando os principais distúrbios de aprendizagem e algumas características deles. Temos o primeiro distúrbio, a descalculia. A descalculia é quando a criança tem dificuldade de aprender tudo que esteja diretamente ou indiretamente ligado a questões que envolvam números, como probleminhas, aplicações e conteúdos matemáticos. Ou seja, a descalculia ela está relacionada com essa questão da dificuldade em aprender, dificuldade intelectual relacionado à lógica, né? Tudo que está relacionado a números, a probleminhas, enfim, é muito possível que esta criança esteja apresentando descalculia. Mas lembrando que o diagnóstico só pode ser dado depois de várias análises, né, informações, observações, enfim, dentre outras coisas que são feitas para se chegar ao diagnóstico. Não se pode, a criança não está conseguindo responder as questões matemáticas, ela já tem descalculia. Não é bem assim. Tudo precisa ser avaliado com calma, tá bom? A disgrafia ocorre quando o aluno apresenta dificuldade na elaboração da linguagem escrita. A criança pode encontrar dificuldade para desenvolver suas habilidades na área mencionada e que, em muitos casos, pode vir acompanhada de uma dislexia. Perdão, gente. Tô com um pouco de sono. Então, aí, ó, a disgrafia ocorre quando o aluno apresenta dificuldade na elaboração da linguagem escrita. Ela tem dificuldade em escrever. E você percebe que logo embaixo o Dr. Kleibritz, que é ele que faz, né, esses artigos, ele diz que em muitos casos pode vir acompanhado de uma dislexia. A dislexia já é outro tipo de distúrbio que a gente vai estar vendo depois, tá? Lembrando, gente, lembrando não, que eu acho que vocês não viram ainda nos vídeos que eu fiz, só para constar, na verdade. Alguns distúrbios, alguns transtornos, eles podem ter comorbidades. Por exemplo, eles podem apresentar comorbidades. A pessoa que apresenta um determinado distúrbio, ela pode apresentar um transtorno. Ou seja, além de já ter o distúrbio, já ter sido identificado o distúrbio, depois das análises
observações e tal, depois do diagnóstico, possa se descobrir que ela também apresenta um transtorno. Então, além de já ter o distúrbio, ela também pode ter um transtorno, ou vice-versa, às vezes ela já tem um transtorno e de repente tenha junto com esse transtorno um distúrbio. E então, assim, sucessivamente. Então, às vezes, a criança ela não só tem um problema, ela tem vários problemas. Tá vendo aí? Como elas precisam da gente, pra gente estar ajudando de alguma forma. Então, muitas das vezes elas têm mais de um problema. E tudo precisa ser trabalhado com calma com essas crianças. O segredo é a calma, gente, é a paciência. Se não tiver paciência, não dá certo você lidar com crianças. Independente de qual seja a sua condição. Se não tiver calma, se não fizer tudo muito, se não procurar fazer tudo muito bem feito, tudo muito bem, como é que eu posso dizer? Tudo muito bem, se não tiver muito bem trabalhado mesmo, vai ser difícil. Vai ser difícil o profissional conseguir obter resultados positivos, né? Então é interessante que se tenha bastante calma, porque não é fácil, não é fácil para a criança e não é fácil para quem convive com ela. Então tem que ter aquele olhar mais sensibilizado mesmo e aquela calma interior para poder você lidar com as situações, porque são situações diversas que ocorrem no dia a dia, não só delas como no nosso, como profissional. Só para constar também aqui com vocês, eu já tive algumas experiências, né? Eu já fiz estágios, alguns estágios normais, não obrigatórios, e eu pude perceber tantas coisas, gente. Tanta coisa, tanta deficiência em determinadas situações, onde os professores, eles, mesmo já sendo professores há um bom tempo, a maior parte deles que eu lidei, pelo menos, eles sempre buscavam ensinar, né, reproduzir seus projetos, seus planos de aula de maneira tradicional. Então, quando você tem aquela mente um pouco mais fechada para aquele modelo de ensino tradicional, só tradicional, o que acontece? Com certeza, um ou outro aluno ou mais alunos vai apresentar problemas. E outra, e apresentava sim, e eles não estavam nem aí, os professores. Então tá vendo aí o descaso? Eu via muito isso, eu via muitas deficiências, muito descaso com esses pequeninos, né, que aparentemente apresentavam algum tipo de dificuldade de aprendizado, né? Então, a princípio, uma criança que não consegue ter um resultado satisfatório, né, na escola, ela já é vista com algum tipo de dificuldade. Então, ela já podemos dizer que ela está passando por algum tipo de dificuldade e essa dificuldade está afetando na aprendizagem dela na escola, certo? Mas se for feita uma investigação mais a fundo do que está acontecendo, for feita uma intervenção precoce, eu tenho certeza que vai melhorar bastante a vida dessa criança. Certo? Então, a descalculia é isso, gente. A descalculia é quando a criança tem dificuldade de aprender tudo que esteja diretamente ou indiretamente ligado a questões que envolvam números com problemas, aplicações, conceitos matemáticos. Vamos ver aqui a disgrafia. A disgrafia ocorre quando o aluno apresenta dificuldade na elaboração da linguagem escrita. A criança pode encontrar dificuldades para desenvolver suas habilidades na área mencionada e que em muitos casos pode vir acompanhada de dislexia. Oxê. Eu já tinha falado isso, não foi? Acho que eu já falei. Então, geralmente a disgrafia, é bom que vocês fiquem, é a mesma coisa de distúrbio, vem de distúrbio, viu? Quer dizer
Vamos ver lá, de novo, conceito de distúrbio. Distúrbio é defeito, desajuste, certo? Defeito, desajuste é uma alteração nas condições físicas ou mentais do indivíduo. Então, é um distúrbio, vem de disfunção, não está funcionando como deveria, certo? Eu tava onde, gente? Ai. Vixe, misericórdia. Acho que eu tava aqui. E a disgrafia é quando a criança apresenta uma dificuldade para escrever, entendeu? Ela não consegue escrever de uma forma mais bonitinha, mais bem organizada, e essa dificuldade precisa ser analisada. Agora vamos ver o que é imperatividade. Muito falado na sociedade, na mesma intensidade, elevada a equívocos por parte do senso comum. A imperatividade é marcada pela falta de atenção. A criança hiperativa não consegue prender a atenção em tudo e também quer realizar várias tarefas ao mesmo tempo. O imperativo é muito agitado e não consegue ficar parado. Depois a gente vai entender qual é o transtorno que a criança tem, que apresenta essa hiperatividade, tá? Temos também o déficit de atenção, que é caracterizado pela falta de atenção, mas não é algo voluntário, certo? Lembre-se que isso também é um distúrbio de aprendizagem. Nesse caso, a criança não consegue fixar sua atenção no que está sendo ensinado. Esse déficit de atenção muitas vezes parte de dentro, né? Possa ser que seja causado por algum distúrbio ou transtorno da criança, mas também pode ser também algum tipo de dificuldade que ela esteja passando no momento e, portanto, ou também aquela situação que exige a atenção dela esteja desinteressante e ela não queira assistir, não queira ver, entendeu? Não está interessante para ela ver aquilo, então por isso que ela está tirando a atenção. Então tudo tem que ser analisado, não tem jeito. Aqui tem algum tratamento, né? Para todos esses casos, há tratamentos adequados que têm por objetivo desenvolver a habilidade de aprendizagem da criança, minimizar de forma considerada o distúrbio que a impossibilita momentaneamente ter uma fruição de conteúdo de forma eficiente. Tá vendo? Ele está falando aqui que o acompanhamento só deve ser feito por profissionais qualificados, capacitados para lidar com o caso, certo? Então, ele fez assim uma explicação bem clara e rápida, né? Mas eu quero que vocês entendam um pouco mais dos distúrbios, quais as características desses que eu acabei de falar. E eu acredito, deixa eu ver aqui. Tem um vídeo aqui que ele explica um pouco melhor. Tá. Tem um vídeo aqui que ele explica como a gente consegue detectar um transtorno de aprendizagem. Quero que vocês acompanhem comigo. Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Dr. Clay Brits, neurologista infantil e também palestrante da NeuroSaber. Vim aqui bater um papo muito legal com vocês hoje sobre um assunto muito importante. Como detectar cedo, como detectar precocemente numa criança sinais de possíveis transtornos de aprendizagem. Esse é um dado muito importante porque essas crianças costumam sofrer muito na escola desde muito cedo. E é necessário fazer identificação precoce para que a gente faça intervenções pontuais e importantes para que ela não venha sofrer tanto na escola. Vamos lá? Primeira coisa importante é detectar e ver nessa criança sinais de atraso de fala. Então é aquela criança que com 1 ano e meio, com 2 anos, não fala nada. Ou se ela fala muito poucas palavras.
Com 2 anos, a criança já tem que falar frases de 2 palavras. E se ela não está atingindo isso ainda, ela está em atraso de fala. Outro sinal importante correlacionado a isso é aquela criança que, ao falar, fala muito errado. Os pais não entendem, os pais não compreendem. Ela já está lá com seus 3, 4 anos e a fala está extremamente alterada, atrasada, com inversões, com omissões. Em vez de ela falar, por exemplo, melancia, ela fala meçanlia. Ela faz umas inversões, umas trocas que ela já deveria ter superado. Esse é um sinal fundamental também. Outros sinais que devem chamar a atenção é quando a criança tem muita dificuldade de coordenação motora, de coordenar movimentos para montar peças em sequência. Quando ela, ao fazer um quebra-cabeça, não consegue. Ela tem muita dificuldade de perceber os limites da peça e de ter uma boa noção do total do que ela está montando. Então ela se confunde, ela precisa sempre ter alguém para estar coordenando os passos dela. Um outro sinal que deve chamar atenção são os pais dessa criança. Se tem história no pai ou história na mãe durante a fase escolar que não conseguiu aprender adequadamente por meio da leitura, da escrita e da matemática, isso são sinais importantes. A gente sabe que o índice de herança dos transtornos de aprendizagem atinge até 70% a 80% dos casos. Então esse é um sinal que não pode largar, não pode deixar para lá, não é verdade? Outra coisa muito importante é que essas crianças costumam ser desengonçadas, elas caem mais facilmente, têm dificuldade de seguir ritmos e podem ter sinais de hiperatividade, de impulsividade e dificuldades de atenção. Elas costumam ser muito distraídas. Isso não ocorre em todas, mas numa grande parte delas. Um outro dado fundamental que deve sempre ser colocado: essa criança tem dificuldade de se localizar no ambiente, ela tem dificuldade de fazer atividades que sejam proporcionais ao papel, ao espaço que foi colocado para ela. Então, aos poucos, esses sinais vão aparecendo, passo a passo, e a escola tem que estar atenta a isso. Não só para alertar os pais, mas para orientar os pais a buscar ajuda especializada. Vocês entenderam? Gostaram dessa dica? Gostaram desse conteúdo? Então, acompanhe sempre a gente aqui no YouTube. Vocês perceberam aí, pessoal? Como detectar alguns sinais, né, aparentes de transtornos de aprendizagem? Porque, na maior parte das vezes, os transtornos eles estão aliados a distúrbios. Infelizmente, como eu falei para você da questão da comorbidade, às vezes a criança pode apresentar um distúrbio e ter 2, 3 transtornos, pode acontecer. Então, é interessante a gente estar conhecendo alguns sinais. Deixa eu ver aqui mais alguns. Tem mais aqui um manual que eu quero estar compartilhando com vocês. Manual MSD, versão saúde para a família. Aqui fala sobre distúrbios de aprendizagem, certo? E os tipos mais comuns de aprendizagem. Os distúrbios de aprendizagem mais comuns, perdão. Vamos lá? Os distúrbios de aprendizagem envolvem a incapacidade de adquirir, reter ou usar habilidades ou informações gerais, o que resulta de dificuldades com a atenção, com a memória, com o raciocínio e afeta o desempenho acadêmico. As crianças podem ser lentas, apresentar os nomes das cores ou das letras, aprender, no caso, aprender os nomes, para contar ou para aprender a ler e escrever. Então, elas podem ser lentas para aprender esses nomes e o nome das cores ou das letras. Então, tudo tem que ser anotado também, além de ser analisado. As crianças fazem uma série de testes acadêmicos de inteligência por especialista em aprendizagem e podem aplicar critérios estabelecidos para fazer o diagnóstico. O tratamento envolve um plano de aprendizagem feito sob medida para as habilidades da criança. Então, cada tratamento vai ser específico. Nenhum tratamento vai ser igual ao outro. Cada criança que apresentar algum distúrbio, transtorno ou dificuldade vai receber um tratamento diferenciado, certo? Os distúrbios de aprendizagem
são distúrbios de neurodesenvolvimento. Lembra do que eu falei? É uma disfunção de alguma área física ou mental do indivíduo. Ou seja, algo não está funcionando como aparentemente deveria funcionar. Os distúrbios são bastante diferentes da deficiência intelectual, anteriormente denominada retardo mental, e ocorrem em crianças com desempenho intelectual normal ou mesmo elevado. Os distúrbios afetam somente certas funções, enquanto que nas crianças com deficiência intelectual, as dificuldades afetam de maneira ampla as funções cognitivas. Então, no distúrbio, as crianças que apresentam distúrbio não quer dizer que vai afetar todas as funções do corpo ou do cérebro. Vai afetar algumas funções. E com o tratamento, essas funções podem se readaptar, né, e buscar, e quem sabe essa criança vai aprender de outra maneira diferente e vai encontrar um caminho melhor para o seu próprio desenvolvimento, né? Vai encontrar um caminho melhor para ela. Então tudo vai ser feito, né? Precisa ser feito da melhor maneira possível. E as crianças que têm deficiência intelectual, o que acontece? Afeta boa parte das funções cognitivas também, que as funções cognitivas têm também, está relacionado também às vezes com as funções motoras, viu? Então, a deficiência intelectual ela é algo maior, mais complicado ainda do que o distúrbio. Os três tipos como distúrbio de aprendizagem são distúrbio da leitura, que estão inclusos aí a questão da disgrafia e da dislexia, distúrbio da expressão escrita, como eu falei, no caso aí, a distúrbio da expressão escrita está mais relacionado com a disgrafia. Distúrbio envolvendo a capacidade da matemática, que está relacionado com a descalculia. Assim, crianças com distúrbio de aprendizagem podem ter dificuldades significativas para compreender e aprender matemática, mas nenhuma dificuldade para ler, escrever e se sair bem em outras matérias. Ou seja, como eu acabei de falar, o distúrbio ele não vai prejudicar todas ou quase todas as capacidades cognitivas da criança, mas sim algumas, né? Às vezes até bem pouquinhas. E no caso do retardo mental, no caso da deficiência intelectual, né? Falei errado. Anteriormente era tido como retardo mental, mas hoje é deficiência intelectual. Então, as crianças que apresentam deficiência intelectual, você vai perceber que as dificuldades elas vão ser muito maiores e muito mais complicadas, né? Vamos lá, a dislexia é o distúrbio de aprendizagem mais conhecido. Os distúrbios de aprendizagem não incluem as dificuldades de aprendizagem que se devem a problemas de visão, audição, de coordenação, distúrbios emocionais. Embora esses problemas possam também ocorrer em crianças com distúrbio de aprendizagem. Você percebe que a dislexia é um distúrbio, mas que por conta de ser um distúrbio, vai apresentar problemas de aprendizagem. Tá vendo como é interligado? As dificuldades de aprendizagem está mais relacionada a questões emocionais, né? Alguma deficiência tipo de nutrientes, que é onde a criança não está se alimentando como deveria, ou seja, está tendo deficiência de nutrientes e nisso seus sistemas não estão funcionando como deveriam e aí ela tem aparentemente dificuldade de aprendizagem. Mas no fim das contas descobriu-se que ela tinha um distúrbio e por conta deste distúrbio e com base aí também nessa falta de alimentação, ela acabou tendo também outros tipos de dificuldade de aprendizagem.
Gente, eu espero que esteja ficando muito bem claro para vocês. Mas eu aconselho vocês depois não só verem esse vídeo, como assistirem vídeos da página da Neurosaber. É muito legal, é muito interessante. O Dr. Kleibritz, ele explica muito bem, né? É porque, como eu falei para vocês, às vezes eu me atrapalho um pouco nas palavras, porque eu gosto mais daquele momento conversa, cara a cara. Eu acho que eu aprendo bem mais e explico muito melhor, né? Quando se está assim, presencial, de forma presencial. Mas eu creio que até então eu creio que eu devo estar me saindo bem, né? Vamos dizer assim. Mas enfim, gente, a dislexia é esse distúrbio. E as crianças podem nascer com distúrbio de aprendizagem e desenvolver à medida que crescem. Ainda que as causas do distúrbio não sejam conhecidas, elas incluem anomalias nos processos básicos envolvidos na compreensão ou no uso da linguagem falada ou escrita ou do raciocínio numérico ou espacial. As possíveis causas incluem doença da mãe, né, o uso de drogas tóxicas da mãe, pela mãe durante a gravidez. Outro exemplo, tudo isso aí o psicopedagogo ele consegue identificar através da anamnese, né, que é uma investigação do histórico de desenvolvimento do indivíduo, né? E tudo isso é analisado, tudo isso é muito bem trabalhado, anotado, né? Como eu falei, tudo tem que ter calma para se chegar a um denominador comum, né? Mas a gente nos próximos vídeos vamos estar falando mais um pouco sobre os distúrbios e suas características, certo? Vamos também estar falando mais ainda sobre os transtornos. E é isso, pessoal. Essa aula de hoje vai ficando por aqui, né? Espero que vocês estejam gostando. Qualquer coisa, estou aqui no WhatsApp e aqui no YouTube também. Se vocês deixarem algum comentário, quiserem fazer alguma sugestão, pode ter certeza que eu vou responder vocês, talvez até mesmo nos próximos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!